Olá, tudo bem? Sou Fabrício Nascimento e hoje eu vim falar com vocês para que a gente fale de um dos tópicos que a gente precisa analisar na hora de escolher um recurso de eletroestimulação, um equipamento de eletroestimulação para que o fonoaudiólogo possa usar. Como você pode observar, nós temos uma série de produtos aqui na mesa e aí a gente começa a ficar maluquinho, né? Qual é o melhor equipamento? Qual é o que me atende melhor? Então, a gente vai primeiro analisar um primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro que nós vamos utilizar analisar a fonte de alimentação desse equipamento. Ou seja, os equipamentos eles podem ser classificados em portáteis e estacionários. O que é um equipamento portátil? Portátil não significa o seu tamanho e o fato dele ser leve, e sim o fato da possibilidade dele ser utilizado em diversos lugares, independente de ter uma tomada. Ou seja, ele também tem uma fonte de alimentação que é por meio de uma bateria. Então esse equipamento, ele é um equipamento portátil, ou seja, ele funciona a bateria independente de ter uma tomada. Mas esses equipamentos também portáteis, eles têm uma característica. Alguns deles também podem funcionar por uma tomada. Então, não necessariamente ele é alimentado exclusivo por uma bateria. Ele pode ter alimentação da bateria e também uma alimentação de tomada. Então, esses são equipamentos portáteis. Já os equipamentos estacionários, eles são equipamentos que podem ser pequenos, eles podem ser leves, no entanto, eles necessitam de um cabo de energia elétrica, ele precisa de uma fonte de alimentação elétrica, ou seja, precisa estar ligado a uma tomada. Dessa maneira, ele só funciona se tiver uma tomada. E aí, então, o que você para pensar agora? Qual é o melhor? É o portátil ou é o estacionário? Isso depende. Depende de onde você vai usar, qual é o seu propósito como profissional. Por exemplo, se você é um fonoaudiólogo que faz atendimento domiciliar, que faz atendimento nos leitos hospitalares e que tem de difícil tomada, não é fácil conseguir uma tomada, então a gente deve optar sim por um equipamento que seja portátil. No entanto, se você for atender no seu consultório e tem uma tomada por perto e você gosta de utilizar a tomada lá, então você pode utilizar um equipamento que seja estacionário, um equipamento que tenha fonte de energia sendo alimentado por uma tomada elétrica. Então, dessa maneira, a gente vai ter que optar qual é o equipamento. Bom, os equipamentos portáteis, eles são equipamentos alimentados por uma bateria, como por exemplo, se a gente pegar esse equipamento aqui, ele é um equipamento portátil, porque aqui do lado eu tenho uma fonte de alimentação elétrica, mas se eu tirar aqui, observem que ele tem uma bateria. Então ele tem uma bateria que ele funciona com essa bateria. Então, se eu ligar o equipamento, ele está alimentado por uma bateria. Então ele pode ser levado para qualquer lugar. Então, esse seria um equipamento portátil. Só que tem um detalhe: quando essa bateria começa a ficar fraca, a perder a carga dela, ele com certeza não vai ter o mesmo rendimento de uma bateria nova. Ou seja, as correntes que são produzidas por ele, com a corrente elétrica, também vai ficar com uma carga de energia menor. Então tem que ter esse cuidado, porque conforme vai diminuindo a bateria, vai acabando a bateria, a carga de energia do equipamento também vai diminuindo. Então você tem que ter uma bateria sobressalente para poder substituir, ou uma bateria recarregável, que você toda vez que estiver acabando, você recarrega e coloca novamente no equipamento. Então isso seria um equipamento portátil. Já este outro equipamento aqui, ele é um equipamento que ele precisa de uma fonte de energia. Observe que ele é um equipamento pequeno, leve, fácil manuseio. No entanto, para que ele funcione, é necessário que tenha uma tomada. Então, dessa maneira, este equipamento ele só vai servir se estiver ligado numa tomada. Ele vai funcionar dessa maneira. Então, enfim, o que acontece? Esse equipamento alimentado na tomada, ele já tem uma carga de energia mais estável, porque ele depende da fonte de energia da tomada. Lógico, a gente sabe que a energia elétrica que chega na tomada, ela pode oscilar. Então isso também tem que ter um cuidado. Mas enfim, se vocês observarem, ambos equipamentos são bons. Isso depende de como você vai utilizar e aonde você vai utilizar. Espero que essa orientação tenha atingido a sua expectativa e que vocês em breve vão ver outras orientações também para que vocês ao final escolham o melhor equipamento para o uso de vocês.